Boa noite. Vamos começar então a correção da atividade sobre mitose e meiose. Meu nome é professora Aline. Questão 1. Na espécie humana há 46 cromossomos no núcleo de cada célula somática. Considerando essas informações, responda primeiro: qual o número de pares de cromossomos homólogos nas células somáticas? Então, na célula, tirando as células germinativas, as outras são chamadas de células somáticas. Essas células, na espécie humana, cada célula dessa tem 46 cromossomos. Então, a célula da sua pele tem 46 cromossomos, a do seu olho também, a do seu intestino e assim por diante. Se eu pegar esses 46 cromossomos e dividir em pares, eu vou ter, no caso, 23 pares de cromossomos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 23, né? 22, aqui o próximo seria 23. 23 pares de cromossomos que eu tenho aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Então, eu dividi os 46 cromossomos em pares de 23 cromossomos homólogos, porque eles estão juntos, ó. São pares iguais. Esse cromossomo aqui, ele é igual a esse. Então, por isso que também são chamados de homólogos. Questão 2. Qual o número de cromossomos nos gametas? Os gametas são o quê? Os espermatozoides, os óvulos. Cada cromossomo, cada gameta vai ter o quê? 23 cromossomos não homólogos. É metade do número de cromossomos, porque quando o espermatozoide entra em contato com o óvulo, ocorre a fecundação, e aí na espécie humana vai dar origem a um indivíduo com 46 cromossomos. Por isso que o espermatozoide e o óvulo, que são os gametas, tem que ter metade do número de cromossomos. E por que é não homólogos? Porque eles não estão pareados em pares, né? É um cromossomo de cada número. Igual aqui no caso dos gametas seria um cromossomo 2, entendeu? Não estaria em pares homólogos como está nas células somáticas. Então, nas células gaméticas vai ser só metade do número de cromossomos. Questão 3. Qual o número de cromossomos no zigoto? O zigoto é o quê? É o feto, é o ser vivo depois da união do espermatozoide com o óvulo. Então, o zigoto é a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Se o espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo tem 23, a união dos dois vai dar quantos cromossomos? 46 cromossomos. Entendeu? Questão 4. A mitose ocorre em quais células humanas? Dê um exemplo de um processo que ocorre no corpo onde ocorre a mitose, né? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma célula e aí ela tem 2 cromossomos. Para ocorrer a mitose, vai ocorrer o quê? A duplicação do seu material genético. Então, por exemplo, o cromossomo vermelho vai duplicar, o cromossomo azul também vai duplicar. Nisso, a célula vai se preparar, dividir ao meio, e aí um cromossomo de cada tipo vai para cada lado, formando assim 2 células idênticas, clones dessa primeira célula. Qual o nome desse tipo de célula? É o que? Uma célula somática, ok? Porque ela está nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas. E aí, esse processo de mitose ocorre muito quando? Na regeneração de tecidos. Por exemplo, se eu me cortar, para regenerar ali vai ocorrer o quê? Uma mitose, né? Então, é um dos exemplos do que pode ocorrer a mitose. Meiose agora. Questão 5. Na meiose, a divisão celular origina quantas células e de que tipo? Então, aqui é um exemplo esquemático. Eu tenho uma célula com 2 cromossomos. No processo da meiose, também vai ocorrer a duplicação do material genético em cada cromossomo. E aí eles vão se parear aqui no meio para preparar para ir um para cada lado. Aí, tá vendo que o cromossomo vermelho está duplicado e está próximo do cromossomo azul? Ali ele vai encostar um no outro, num processo chamado crossing over, que vocês vão ver mais para frente.
E aí, o cromossomo vermelho duplicado vai para uma célula com um pedacinho do cromossomo azul. Da mesma forma, o cromossomo azul ele vai duplicado para outra célula com um pedacinho do cromossomo vermelho. A outra fase da meiose é o que? Dividir esse cromossomo duplicado em dois. Que não está duplicado, vai cada um para um lado. Aqui também, cromossomo azul vai se dividir ao meio em dois, né? E um para cada lado. Ao final do processo da meiose, vai originar 4 células que tem quanto? O mesmo material genético igual? O mesmo tanto de cromossomos? Não, ela vai ter metade do número de cromossomos. Então, a meiose origina 4 células filhas. Onde é que ocorre esse processo? Formando gametas, então formando espermatozoide, formando óvulos, ok? Porque tem metade do número de cromossomos. Questão 6. Suponha que uma célula 2N, tipo, por exemplo, uma célula da minha pele, ela é 2N. Se ela sofrer mitose, ela dará origem a células 2N ou N, no caso da mitose. Na mitose, ela vai dar origem a células 2N, igual aqui nessa questão aqui. Mitose, né? Então, se ela sofre mitose, se ela é uma célula 2N, ela vai dar origem a 2 células 2N. Ok? E na meiose, ela vai dar origem à célula 2N ou N. Se é metade do número de cromossomos, então, em vez de dar origem à célula 2N, ela vai dar origem à célula N. Okay? Então, na meiose, que é, você já lembra logo, meiose de metade, meio, né? Dará origem a 4 células N, que é metade do número de cromossomos. Questão 8. Suponha que um indivíduo cujo corpo seja formado por células dos quais 2N é igual a 8. Então, no nosso caso, seres humanos, 2N é igual a 46. No caso desse indivíduo aqui, 2N é igual a 8. Quantos cromossomos existem nas células somáticas? Enfatizando, células somáticas são as células que não fazem parte dos gametas, são as demais células do nosso corpo. Então, quantos cromossomos vai existir nas células somáticas se o indivíduo 2N é igual a 8? Vai dar origem, vai ter 8 cromossomos. Entendeu? Vai ter o total do número de cromossomos. Se 2N é igual a 8, a célula somática vai ter 8 cromossomos. Suponha um indivíduo cujo corpo seja formado por células dos quais 2N é igual a 8. Então, o mesmo indivíduo. E aí, no caso dos gametas dele, quantos cromossomos vai ter nos gametas? Os gametas têm que ter metade do número de cromossomos. Então, vai ter 4 cromossomos. Última questão. Suponha que uma célula somática em que 2N é igual a 18. Então, é outro indivíduo. Agora, no caso, em vez de ser 8, é 18. Quantos pares de cromossomos homólogos existem nessa célula? Se eu pegar o 18 e dividir em pares, vai dar quantos pares? 9 pares de cromossomos homólogos, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só falar.